Oiê, seja bem-vinda a esse novo vídeo do canal que é sobre como silenciar os meus pensamentos. Se você está aqui, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você quis uma solução mágica para que isso acontecesse. Afinal, só quem é bombardeada diariamente com muitas preocupações, com muitos pensamentos, é como se a mente realmente não parasse, sabe o quanto é difícil lidar com esses pensamentos. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar. Mas antes eu não posso deixar de te lembrar que eu preciso que você curta esse vídeo, que você compartilhe e que ao final você comente se fez sentido para você, tá bom? Porque isso vai nos ajudar a chegar mais longe e alcançar mais pessoas, que é o objetivo do nosso canal. Então bora lá! A pergunta de milhões é: como eu faço para silenciar a minha mente? Eu sou bombardeada por essa pergunta tanto no Instagram, mas também quando chegam novos pacientes, principalmente aqueles pacientes que sofrem com a ansiedade. A gente sabe aí que as pessoas que sofrem com a ansiedade têm, uma questão em comum, uma queixa em comum, que é a mente acelerada. E o que seria, essa mente acelerada? Seria basicamente os pensamentos e as preocupações que a pessoa tem ali a todo momento. E de fato, a pessoa se sente bombardeada e isso é como se drenasse a energia dela, porque querendo ou não, ela acaba ficando presa dentro desse ciclo de muitas preocupações, de muitos pensamentos, pensando ali sempre no pior que pode acontecer, e isso acaba atrapalhando o desempenho dela no dia a dia, nas tarefas que ela precisa desenvolver e concluir. Infelizmente, lidar com os nossos pensamentos não é algo que a gente aprende desde pequenos, Porque se você for parar para perceber o que culturalmente é algo mais presente, é realmente o lado emocional. Mas muitas vezes, tanto o lado emocional quanto essa fonte, que inspira a ter as nossas emoções, que são os nossos pensamentos, que são as nossas interpretações sobre as situações, ela também acaba sendo negligenciada. Então perceba que é algo muito relacionado com o contexto em que você cresceu, em que você aí estava inserida. E pode perceber que muitas pessoas que estão ao seu redor, elas têm uma grande dificuldade em lidar com as suas emoções e em lidar com esses pensamentos e com essas preocupações. As pessoas sabem sobre as suas emoções de uma forma muito limitada. Pode ver só que geralmente as pessoas ao seu redor, elas vão falar sobre as suas emoções, que são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e até mesmo a ansiedade. Mas a gente sabe hoje em dia que existem muitas emoções, muitos sentimentos por trás que podem descrever o que a gente realmente está sentindo. Mas hoje eu não quero falar com você aqui sobre emoções. Eu quero falar sobre o que vem antes das emoções, antes daquilo que você sente, que é de fato os seus pensamentos. E na TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, nós acreditamos que os pensamentos eles têm primazia. O que isso quer dizer? Que eles estão ali meio que comandando muitas peças do tabuleiro. Se você clicou nesse vídeo como mais uma busca incessante para aprender a silenciar os seus pensamentos e principalmente a não ser mais incomodada por eles, eu preciso já de cara desmistificar isso com você. Porque não é possível silenciar a sua mente, não é possível não ter pensamentos. O que é possível, e é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, é como você pode aprender habilidades para gerenciar esses pensamentos e de fato não acreditar em tudo o que você pensa. A primeira coisa que você precisa saber é que os seus pensamentos eles são automáticos. O que isso significa? Você não para e pensa, agora eu vou pensar em tal coisa. Esse pensamento ele simplesmente vem, Você tem um fluxo muito grande de pensamentos que ocorrem realmente de maneira aleatória. Por isso que é impossível silenciar a sua mente. E aí, muitas pessoas acabam tentando suprimir os pensamentos catastróficos, pensamentos mais negativos, preocupações intensas. E infelizmente tentar suprimir, que é basicamente não pensar em tal coisa, é como se você fosse atingida por um efeito rebote, porque quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você vai pensar em algo.
né? Eu até dei um exemplo nos vídeos anteriores, eu não lembro qual especificamente, que era sobre se eu ficar falando pra você aqui não imaginar um elefante rosa e eu ficar repetindo isso ao longo de todo o meu discurso. Vai ser impossível em um dado momento você não pensar num elefante rosa, assim como se eu pedir para você imaginar qualquer outra coisa. Então, tentar não pensar em algo não é uma maneira eficaz de lidar com aqueles seus pensamentos, de lidar com aquelas suas preocupações. Então, se você faz isso, pare agora, porque isso não está te ajudando. Mas afinal, o que são pensamentos? Pensamentos são um fluxo de frases, é um fluxo de imagens que vem à sua mente, como eu disse, de uma forma automática. Todos nós temos pensamentos, então todas as pessoas que você conhece, elas são bombardeadas aí por esses pensamentos. A grande diferença é que cada pessoa lida de uma forma diferente. E os seus pensamentos, eles são interpretações que você tem sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo de uma forma geral e até mesmo sobre o seu futuro. O que acontece é que muitos pensamentos passam por um filtro. E esse filtro é como se ele trouxesse uma distorção juntamente com esses pensamentos. E é onde você acaba interpretando as situações de uma forma errada. Então é por isso que você não pode acreditar em tudo que vem à sua mente. Aqui está um grande erro que muitas pessoas cometem, porque eu já ouvi até alguns pacientes quando chegavam para atendimento falando, mas se eu penso, então é verdade. Como que eu não vou acreditar no que eu estou pensando, né? Só que a gente precisa de toda uma psicoeducação dentro da terapia para mostrar para o paciente que os pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são fatos, e se você pensa, não significa que aquilo vai acontecer ou que aconteceu. E é justamente isso que eu quero mostrar para você aqui a seguir. Porque dentro desses pensamentos, então, nós temos o que a gente chama na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, de distorções cognitivas. Então, dentro dessas distorções, pode ser que você se identifique com algumas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas a gente tem aí muitas distorções, só que eu quero te apresentar as distorções que são mais comuns aqui na clínica. Então, nós temos a leitura mental, que é quando você acredita saber o que os outros estão pensando ou o que os outros estão falando sobre você. É quando vem aquele pensamento assim, eu tenho certeza que o fulano achou que eu não ia conseguir fazer isso. Eu tenho certeza que quando aquela pessoa me viu desse jeito, ela falou tal coisa pro outro. Então, percebe como esses pensamentos, infelizmente, eles vêm aí com um filtro, né, muito distorcido sobre a realidade, porque esse pensamento que você teve nada mais é do que um achismo. É você achar que o outro pensou ou falou tal coisa sobre você. Outra distorção que nós temos aí, que é muito comum aqui na clínica, e também pode ser que você se identifique, é o filtro negativo. O que seria o filtro negativo? Como o próprio nome já diz, é quando a pessoa acaba atribuindo a tudo o que acontece aspectos negativos. Então, um exemplo clássico é: eu fui bem na prova, mas isso é porque a prova não estava tão difícil. Se eu passei na entrevista de emprego, é porque eu tenho certeza que o entrevistador ele ficou com dó de mim. Então, no filtro negativo, a pessoa acaba prestando mais atenção nos aspectos de fato negativo do que realmente na realidade ali daquele contexto. Outra distorção, que é um clássico que todos nós já cometemos ela, é a catastrofização. E o que é basicamente a catastrofização? É quando você imagina que o pior vai acontecer e vai ser insuportável para você lidar com aquilo. Então, um exemplo disso é: se eu fracassar, vai ser terrível. As pessoas vão, ficar sabendo que eu não sou boa o suficiente. Uma outra distorção muito comum é a adivinhação do futuro ou premonição do futuro, que é basicamente você ter pensamentos ali que fazem com que você ache que tal resultado vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou reprovar lá no exame do Detran. Eu tenho certeza que não vai dar certo aquela entrega importante que eu tenho para fazer no trabalho. E aí nós temos o pensamento tudo ou nada, que é aquele típico 8 ou 80.
Então é como se a pessoa ela enxergasse apenas duas categorias, ou é assim ou é assado. Não existe ali o cozido, né? Não existe ali uma linha de outras possibilidades, né? Então, ou isso aqui vai dar muito certo, ou isso aqui vai dar muito errado. A pessoa não consegue enxergar que entre o dar muito certo e o dar muito errado, existem ali uma gama de diversos desfechos para uma mesma situação. Então aqui eu quis trazer apenas alguns exemplos para você, mas eu tenho certeza que você se identificou com pelo menos um desses exemplos que eu trouxe, tá? Então até aqui eu tenho certeza que você chegou à conclusão de que nós não vamos conseguir silenciar os nossos pensamentos, que os pensamentos eles fazem parte da condição humana, que todas as pessoas têm pensamentos automáticos, pensamentos aleatórios, pensamentos indesejados, mas a grande diferença é a forma como cada pessoa lida com seus pensamentos. Então, o que você precisa ter sempre em mente é: seus pensamentos são só pensamentos, eles não são uma verdade absoluta. Todo pensamento é cabível de questionamento, ou seja, você precisa se perguntar qual é a evidência que eu tenho de que isso aqui é realmente uma verdade. Qual é a evidência que eu tenho que isso aqui realmente pode acontecer? Até porque possibilidade é diferente de probabilidade. Lembra que possível tudo é, mas qual é a probabilidade que tem disso acontecer, né? Existem algumas situações que a probabilidade é mais alta, outras situações que a probabilidade é mais baixa, mas tudo isso cabe a você refletir sobre e não simplesmente tomar esses pensamentos como uma verdade absoluta para você. Então você deve estar se perguntando: Camila, se não tem como silenciar os meus pensamentos, o que eu faço para lidar com eles? Bom, então eu quero passar para você aqui um exercício para te ajudar a lidar com esses pensamentos, a gerenciar esses pensamentos e principalmente a identificar eles, né? Porque pode ser que você ainda não consiga nem identificar o que você está pensando. E isso é muito comum, tá? Não se culpe, não se inferiorize se isso estiver acontecendo com você. Eu recebo diversos pacientes que têm dificuldade em identificar os pensamentos. E lembra, isso faz parte também muito, como eu comentei lá no início do vídeo, de algo cultural. Nós não fomos ensinados a parar e prestar atenção no que a gente está pensando, né? Então, dentro desse exercício, nós temos algumas perguntinhas, né? Então, a primeira é que você precisa parar e se perguntar: o que eu tô pensando? Só que às vezes para você fazer essa primeira pergunta, talvez você precise estar mais atento a como você está se sentindo. Então, né, geralmente o comum é que você passe a maior parte do seu dia neutra, nem feliz e nem triste. Mas aí, quando você percebe que você tá ficando um pouco chateada, triste, ansiosa, com raiva, ou qualquer outra emoção, qualquer outro sentimento aí que seja desconfortável, é o momento de você se perguntar: Camila, o que tá passando na sua cabeça? O que tá te deixando chateada? Aí, a partir dessa conclusão, né, a partir dessa identificação do que está me deixando de tal forma emocional, você, né, vai ali dar continuidade. Então, a primeira questão é o que eu tô pensando, depois o que eu tô sentindo. Lembrando que muitas vezes você pode inverter, né? Primeiro você percebe que você não tá se sentindo bem e depois você se questiona sobre o que você tá pensando. E aí depois você vai questionar esses pensamentos, que quais são as evidências que eu tenho que esse pensamento é uma realidade, que aquela pessoa pensou isso, ou que realmente isso aqui vai acontecer, tá? E por fim, né, e por último aí, mas não menos importante, é imprescindível que você crie, que você escreva um pensamento alternativo. Camila, o que seria um pensamento alternativo? O pensamento alternativo nada mais é que um pensamento racional, livre de distorções que esses outros pensamentos ali estavam tendo. Então, se eu tô me sentindo triste porque eu acredito que eu não vou passar na prova que eu tenho que fazer amanhã e que eu sou muito burra, que eu vou fracassar,
O pensamento alternativo que eu posso fazer é: eu sei que eu estudei, né? Que eu dei ali o meu melhor com o que eu tinha, que eu me dediquei para fazer essa prova. Então, o que eu preciso nesse momento é tentar ao máximo me acalmar, né? É focar agora em outras coisas, né? Não adianta eu querer passar o resto do dia estudando e que amanhã é a oportunidade que eu vou ter de colocar ali o meu conhecimento à prova. E que passar ou não passar não significa que eu sou uma pessoa fracassada, né? E aí, dentro disso, a gente teria mais muitas coisas para explorar. Mas, basicamente, o seu pensamento alternativo, então, é um pensamento mais racional, diferente daquele pensamento, daquela preocupação que fica vindo na tua mente a todo momento de uma forma mais emocional e totalmente distorcida. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Escreve aqui para mim nos comentários e eu vou adorar saber que eu te ajudei e que principalmente você já curtiu e que você já compartilhou esse vídeo com mais pessoas. Então é isso e até mais. Um beijo!